Olá, minha irmã, olá, meu irmão. Muito bem-vindo ao Leitura Viva, leitura orante da Palavra. Hoje é dia 22 de março, domingo, quinto domingo da Quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus da vida, que em Jesus choraste a morte de um amigo, ensina-nos a remover as pedras que sufocam a esperança em nossos dias. Que teu Espírito sopre sobre nossos cansaços e nos faça levantar para o serviço do amor. Amém. Porém em vós o meu espírito para aquele que vivais. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor Deus. Ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porei em vós meu espírito, para que vivais, e vós colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço, oráculo do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor toda graça e redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós encontro perdão. Eu vos temo e em vós espero. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. Espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora, pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. No Senhor, toda graça e redenção. No Senhor, toda graça e redenção. O Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, os que viveis segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. E, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro.
Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judéia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que se pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, fazia 4 dias que Lázaro havia morrido. Vamos retornar à primeira leitura? E o que nós vemos aqui? O profeta Ezequiel traz o recado ao povo de Israel, dizendo: Ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel, e quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porei em vós o meu espírito, para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Minha gente, me parece muito explícito que a ressurreição de Lázaro é uma retomada
deste evento do povo judaico, do povo de Israel. Jesus citou o profeta Ezequiel para ressuscitar Lázaro. E ele faz isso justamente porque o contexto é muito parecido. É o contexto de um povo descrente, de um povo que já teve todas as oportunidades dadas por Deus para uma aliança profícua, para uma vida boa, para uma vida de deleite, mas escolheu seus próprios caminhos, escolheu seu próprio egoísmo, escolheu suas próprias certezas, suas próprias verdades e recusou a aliança com o Senhor. Tanto o povo de Israel no Antigo Testamento quanto na época de Jesus são dois povos que recusaram a graça de Deus. Porque muitas vezes, e para muitas pessoas, a graça de Deus parece não bastar mesmo. Vejamos que o Salmo responsorial, ele nos dá o contrário disso, que é a exclamação do refrão de que no Senhor toda graça e redenção. Quer dizer, se acreditamos mesmo que o Senhor nos salva, se somos mesmo o povo de Deus, se queremos fazer parte deste povo, Ele nos basta, meu irmão e minha irmã, não precisa de mais nada. Tudo que é material, principalmente o dinheiro, todo poder e status, toda titulação acadêmica, tudo deste mundo não tem sentido algum aos olhos do Senhor. Porque o que importa para Ele é outra lógica, e nós vimos isso muito nas reflexões que fizemos aqui na Quaresma. O que importa é o nosso coração. E se de verdade nós acreditamos em Deus, nós clamamos das profundezas do nosso coração que no Senhor toda graça e redenção, de que o Senhor nos basta, e que acreditamos que o Senhor não leva em conta as nossas faltas, que Ele encontra o perdão. E por isso que nós podemos nele esperar a nossa redenção, porque nós não ficamos parados nessa espera. Nós colocamos essa esperança em Deus justamente porque a palavra do Senhor que está no Evangelho, ela nos move, e ela nos move a uma ação que não tem meio termo. É uma ação radical, uma ação de jogar-se num destino e no futuro totalmente desconhecido para nós, mas que nós sabemos que Deus está amparando. E como ali no Salmo, o salmista diz: espera no Senhor, Israel, espera pelo Senhor. Também Jesus está nos clamando no Evangelho de que devemos crer em Deus, independente dos sinais que Jesus vai nos mostrando em sua vida, em sua missão. E aí, para poder completar, na segunda leitura, nós vemos justamente que Paulo de Tarso nos traz, na carta aos Romanos, essa famosíssima leitura e essa famosíssima reflexão de que aqueles que vivem segundo a carne não agradam a Deus. E viver segundo a carne nós sabemos muito bem que é viver segundo as coisas deste mundo, viver segundo os valores deste mundo, viver segundo a lógica deste mundo. E as pessoas que vivem segundo a lógica desse mundo não entendem a lógica de Deus e, portanto, acham que é impossível viver assim. Apesar de se falarem cristãs, elas falam: não, isso está no Evangelho, mas a gente precisa passar para os dias de hoje. E na nossa realidade não dá para acolher o pobre, a viúva, não dá para ser solidário com as pessoas,
Você já ouviu isso? Eu tenho certeza de que sim. Porque as pessoas relativizam, arranjam desculpas, mas naquela época eles também faziam isso. E por isso condenaram Jesus à morte. E condenam hoje também. Até dizem acreditar em Jesus, mas condenam Jesus à morte diariamente. Porque ficam colocando desculpas, ficam colocando obstáculos para não seguir o Evangelho. E Paulo de Tarso nos mostra aqui muito fortemente de que se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Portanto, se nós acreditamos em Jesus Cristo, esperamos em Deus e fazemos as obras de Jesus, é Deus agindo em nós e por nós. Muitas vezes eu fico desanimado, eu fico muito desanimado, justamente porque a gente vê as pessoas são tão teimosas, as pessoas insistem em dizer que acreditam em Jesus, mas não agir como Jesus, como se hoje, em 2026, ainda tivesse alguma desculpa de dizer, não, mas pode ser que Jesus não tenha... Não, gente, é a palavra de Jesus, que está no Evangelho viva para nós, é um Jesus vivo, e que tem toda a atualidade hoje, sim. E esse Jesus precisa de todas as formas ficar mostrando sinais. E ao citar ali o mesmo contexto do profeta Jeremias, Jesus coloca justamente isso, que se cremos, ressuscitaremos. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Eu pergunto a você, minha irmã e meu irmão que está escutando, você acredita nisso? Porque se você acredita de verdade, não tem por que não seguir os passos de Jesus. Se nós dizemos acreditar nisso, que ressuscitaremos com Jesus, nós precisamos seguir os seus passos. Se nós dissemos que somos cristãos e cristãs de verdade, nós precisaremos seguir os seus passos. As pessoas duvidam, caçoam do próprio Cristo e depois sabemos que vão torturá-lo, matá-lo impiedosamente. Mas aqueles religiosos poderosos do templo que mandaram matar Jesus e que instigaram o povo contra ele, não são os únicos culpados, porque foi o povo que escolheu que Jesus morresse e não Barrabás naquele momento. Obviamente, nenhuma das duas escolhas seria a melhor de todas, porque não salvaria a vida das duas pessoas, mas entre Jesus e Barrabás, e não é por acaso, Barrabás representa a antítese de Jesus. Enquanto Barrabás promete uma redenção pela violência, pela espada, Jesus promete uma redenção pelo coração, pela graça, pela misericórdia, pelo amor. Então, minha irmã e minha irmã, quando nós dizemos acreditar em Jesus e não acreditamos, nós também estamos mortos, também estamos mortas. Porque nós dizemos uma coisa, mas cumprimos outra, fazemos outra, a nossa palavra morreu. A nossa palavra não tem sentido. E é nesse contexto que Jesus diz para nós, vem para fora, saia dessa tumba. Porque se nós queremos de verdade viver o reino de Deus, viver a promessa que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos agir como Jesus, porque senão nós não vamos enxergar essa promessa. Nós vamos cair sim, mas
nós erraremos cada vez em erros novos, porque cada caída, cada pecado, nós vamos consertando e nós vamos nos perdoando a nós mesmos e vamos arrumando no caminho. Que o Senhor Jesus nos ajude com seu Espírito, que possamos sair dessa tumba e possamos também crer na sua redenção e na sua ressurreição. Amém? Jesus, mestre da vida, que chorastes por Lázaro, olha para nossas dores e para os túmulos onde a esperança parece ter morrido. Dá-nos coragem para sair para fora e a força para desatar em nós da injustiça. Maria, Mãe da Esperança e nossa companheira de travessia, intercede por nós. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.